Olá, amigas e amigos, inscritos, seguidores, internautas. Estamos de volta. Todas as falhas existentes definitivamente já estão resolvidas e acreditamos que a partir de agora as nossas lives retornam, inclusive todos os dias, de segundas aos domingos, incluindo feriados. Programa Três Dedos de Prosas, todos os dias agora, sempre a partir de meio-dia, tá bom? E agora é Zé Fini, ou seja, é definitivo também. Edição, produção e textos, em opiniões e comentários diários sobre o noticiário do dia a dia, os assuntos mais importantes. Se não são inscritos, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Acesse o sininho para novas lives. Vamos então à primeira das três prosas de hoje. Minhas amigas, meus amigos, o Senado Federal, o plenário do Senado Federal, aprovou recentemente um substitutivo proposto pelo senador Efraim Filho ao projeto de lei de número 3.780/2023, que ampliava as penas para os crimes de furto, roubo e receptação. Como o relator promoveu mudanças bastante significativas na proposta original, o texto retornou para a Câmara dos Deputados para que nova análise dos parlamentares fosse feita. E o que aconteceu? Nada. Todos os partidos de esquerda, mais alguns do Centrão, votaram contra. A proposta alterava dispositivos do Código Penal para endurecer penas, punições e incluir novas qualificadoras, como o furto e a receptação de animais domésticos, uma boa novidade, e o roubo de arma de fogo. O texto também tratava de maneira mais rigorosa crimes envolvendo dispositivos eletrônicos, especialmente telefones celulares. O projeto buscava adequar a legislação para a realidade enfrentada pela população. De acordo com dados justificados, mais de 2.700 celulares são roubados ou furtados diariamente no país. Talvez a cada um segundo, um celular seja roubado neste país. O aparelho deixou de ser um bem comum, concentrando informações pessoais, financeiras e profissionais dos usuários. Principais mudanças entre pontos destacados no substitutivo deste projeto de lei, não votado pelos deputados de pautas de esquerda e de centrão, estavam as seguintes deliberações: aumento das penas para furto e roubo de celulares, inclusão de qualificadoras para furto e receptação de animais domésticos, uma novidade, agravamento das sanções para roubo e subtração de armas de fogo, elevação das penas para o crime de interrupção de serviço telefônico ou informático, ampliação das hipóteses de prisão preventiva para o crime de furto, inclusive para réus não reincidentes. O endurecimento das penas tem como objetivo, ou tinha, porque não foi aprovado, coibir crimes e viabilizar uma punição rigorosa para criminosos, protegendo, portanto, a sociedade, a população brasileira, além de harmonizar a legislação penal diante de novas dinâmicas, novas práticas, modus operandi criminosas. Mas, infelizmente, os interesses do povo ficaram a ver navios. Quem entende isso? Mas os eleitores brasileiros de bem
podem e devem dar o troco a esses políticos nefastos nas urnas, nas eleições de outubro deste ano. Porque se o político é igualmente os criminosos, você vota em criminoso? Pois é. Bom, agora vamos à segunda prosa de hoje. E, como já se não bastasse o Congresso Nacional ruim que temos, piora ainda com o STF, a corte mais anormal de todas as justiças do mundo e que assumiu o controle e já governa o Brasil, executivo e legislativo, ou seja, governo e Congresso. Então os ministros parecem que se regozijam em atentar contra a vontade do povo, contra direitos básicos da garantia da lei e da ordem e da própria Constituição Federal. O ano passado, os ministros do STF julgaram e aprovaram, porque a Suprema Corte é sempre corporativa. Então eles aprovaram que a partir da decisão dos deuses do Olimpo, das togas, não haveria mais o nome do pai e da mãe quando do registro de seus filhos. No nome da mãe seria colocado parturiente e no do pai, responsável. Então, daqui para frente você vai perguntar assim: como é o nome de sua mãe? Parturiente. Como é o nome do seu pai? Responsável. Olha, faça-me rir. Bom, com isso, com o passar dos anos, os velhos registros civis de nascimento, serão fatalmente extintos para esse novo modelo ridículo aprovado pelo STF, igualmente na renovação de documentos pessoais. Também consta que no documento de nascimento não existiria mais a classificação, olhem, masculino e feminino. Só o tal gênero. Aí a gente fala assim: é menino ou menina? Não, é gênero. Pelo amor de Deus, rapaz. O Brasil está num retrocesso miserável. Mas o Brasil se transformou numa vagabundagem. E o pior, que parte exatamente de nossas autoridades. Bom, e tudo isso, esse absurdo todo, tudo isso, foi aprovado mesmo sem o consentimento do Congresso Nacional e da própria sociedade. Gente, é uma aberração esse negócio e que contempla certamente apenas uma minoria de idiotas que se dizem woke e leva ao orgasmo sem gozo o autor dessas mudanças que afrontam a nossa sociedade. Bom, quem salvará o Brasil dos insanos, desses doentes mentais? Perguntar não ofende. Não ofende nem a Deus, que inclusive agora querem criminalizar o nome de Deus. Segundo a promotoria lá do interior de São Paulo, não sei de onde, eu acho que é de São Paulo, onde um poema, não era nem uma oração, era um poema apresentado lá no evento, né? Convidada por ela ser promotora, né? Ministério Público lá do Estado. Alguém leu uma poesia e na poesia consta o nome de Deus. A estúpida promotora de justiça, me perdoe que não significa que toda promotora de justiça, todo promotor, né, seja estúpido, mas esta sim, ela não representa, ela não respeita, ela não representa o Ministério Público de todo o Brasil, como também não respeita a população e desrespeita também a crença, nosso direito à fé. É brincadeira. Pô, esse mundo está pirado, rapaz. E o Brasil está servindo como uma latrina para esses doentes mentais. É realidade, nós temos que ver isso e temos que acordar enquanto há tempo. Agora vamos à prosa de número 3, a última de hoje. As pesquisas
quaisquer que sejam, elas custam milhões, mas especialmente as eleitorais. Essas são bilhões. Então, salvo raríssimas exceções, as pesquisas refletem uma situação normal, daquele momento talvez, mas é uma situação, porém, todavia, contudo, de, digamos assim, manipulação de números, no sentido de criar uma tendência para confundir o consumidor, no caso do consumo, e no eleitor, no caso eleitoral. Continuo ponderando sobre essa enxurrada de pesquisas, né, que inclusive a gente conhece, né, toda hora aparece a pesquisa, uma hora Lula está lá em cima, outra hora Flávio está lá em cima, outra hora Zema está assim, está assado. A gente não sabe. Mas, na verdade, no caso da presidência da República, parece existir institutos pagos para pirar a cabeça do eleitor. Então, eu continuo ponderando sobre essa enxurrada de pesquisas. Elas podem até ser válidas, principalmente a de consumo, mas as eleitorais, que se repetem toda a eleição majoritária e cresce a cada ano, essas são muito duvidosas. Enquanto pretensamente contam votos, na verdade, os donos dos tais institutos de pesquisas contabilizam dinheiro, e muito dinheiro, dinheiro farto, nas suas contas bancárias e enlouquecem os eleitores, tudo sob a égide da lei e o consentimento e a cumplicidade. Em países como o Brasil, as pesquisas eleitorais são um ramo promissor no setor de serviços, isto não há dúvida. O faturamento cresce a cada eleição, batendo seguidos recordes. Basta dizer que até maio deste ano, agora, 2026, foram feitos mais de 700 levantamentos sobre perspectiva das eleições de outubro agora, com investimentos de até 40 milhões pagos a esses institutos, o que declara praticamente, abertamente, uma manipulação aí, paga e com muito dinheiro. É muito dinheiro rolando por debaixo da ponte que conduz ao poder. Bom, o TSE informa que em 2024 foram realizadas 14 mil pesquisas com gastos quase de 172 milhões em levantamentos sobre intenção de votos para os cargos de prefeitos e vereadores. Essas são apenas as pesquisas oficiais registradas na Justiça Eleitoral de cada comarca de município. Mas existem milhares de outras que são feitas por debaixo do pano. E que até, claro, custam muito mais caro, porque elas são pagas exclusivamente para manipular os dados em favor de quem paga. Então a imprensa contribui generosamente para o sucesso comercial dos institutos, porque divulga, está toda hora, a tendência do eleitorado, a suposta tendência do eleitorado. Esses institutos, inclusive, eles gostam de ser chamados assim, né? Institutos, dá a ideia de acadêmicos, né? De conhecimento de causa. Pois é, eles divulgam os resultados como se esses resultados, os números, fossem infalíveis. Quem sabe, oriundos do oráculo de Delfos, que é um centro religioso mais importante e reverenciado da Grécia Antiga, lá nas encostas do Monte Parnaso. Vocês, quem conhece a história da Grécia Antiga,
vai saber do que estou falando. A arte de torturar números é o que fazia, por exemplo, na Grécia Antiga, lá nas encostas do Monte Parnaso. A conclusão é que a realidade não é bem isso, não é bem assim. E a melhor, sem dúvida nenhuma, a melhor definição de pesquisa é a que define essa atividade como a arte de torturar os números até que eles confessem os resultados pretendidos. Porque também a pesquisa serve para fraudar a eleição, como aconteceu em 2022. Não dizer que foi fraudada a eleição nas urnas, mas os institutos armaram para que aquela fraude que aconteceu na manipulação da tendência do eleitorado, como se fosse real o resultado, e não foi. Teve candidato aí que não podia nem ir às urnas, às ruas, aliás, porque não tinham eleitores, praticamente, para acompanhar suas campanhas. Mas ganhou com 1%, sempre é com 1%. Ai, meu Deus. Olha, o fato concreto é que toda eleição é marcada por erros grotescos em que os resultados das urnas têm sido absurdamente diversos daqueles apontados às vésperas da votação. Aí o eleitor fica naquela. Bom, está dizendo que vai dar Lula, está dizendo que vai dar Bolsonaro, está dizendo que vai dar Caiado, né? Vai dar Zema. E quando a gente vê, dá José, dá Mané, mas aqueles que os institutos dizem que vão ganhar, que vai ganhar as eleições, ou aqueles que vão ganhar as eleições, não ganham zorra nenhuma, a não ser pela fraude, que os institutos ajudam a fazer. Essa é que é a realidade. Se gostaram da live, curtam, comentem, compartilhem, vê se tem aqui mais algum assunto em pauta que eu fico buscando nas redes. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, me ajudem. Tá bom? Acesse o sininho para novas lives. A partir de amanhã eu vou botar aí o nosso Pix para nos ajudar também, que a gente precisa, para poder melhorar o nosso trabalho. Entre o que te conto e o que realmente acontece, há um abismo de silêncio. Aqui, nesta live, questionamos o óbvio e conectamos os pontos que as autoridades, aquelas que eu falei ali atrás, elas preferem que você não veja. Mas nós mostramos. Então, ao apoiar o nosso programa 3 Dedos de Prosas, você, ou vocês, nossos internautas, seguidores, inscritos, vocês fortalecem a informação de qualidade através do nosso trabalho de fazer jornalismo com seriedade, ética e principalmente responsabilidade. Inscrevam-se agora e tenham acesso exclusivo, credibilidade e compromisso com a informação, quem não é inscrito. Então, são análises e comentários imparciais e vocês precisam acompanhar nossas lives todos os dias. A partir de hoje, geralmente a partir de meio-dia. Ok? Um abraço.